aqui. Janela. Não. Sei lá, primeiro abrir aqui, senão vou me perder. E como estão nessa etapa final, hein? Porque já está terminando o semestre, né? Ô, professor, nem me fala, eu tenho um problema com ansiedade. Ah, é? Por quê? Ah, porque quando passa exercício, trabalho, seminário, essas coisas, eu fico com a ansiedade tá me atrapalhando demais. Mas você medita ou não? Faz meditação? Na verdade, não. Porque ajuda muito, viu? Ajuda demais, 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 demais. Fechando o ciclo, tá? Os professores estão tudo passando na tarefa. Mas por isso que eu vou dar na aula, sabe? Nós vamos fazer a aula e já vamos fechar a nota na aula. Primeiro porque eu sei que não é o caso de vocês, mas se me mandar um monte de como fala? De coisa igual, eu já fico apavorada. Então, na aula, nossa, está me dando calor agora. Permitir. Só um pouquinho, gente, que eu estou aqui pegando o. Aí! O áudio está chiado, é o meu? Alguém está sentindo o áudio chiado? Boa noite, Marcilene. É o meu áudio, Gabriel? Vou pôr o outro, então. Vou pôr Isso, quando a senhora fala, o áudio está chiando. Então eu vou. Espera só um pouquinho que eu vou colocar o negócio aqui. O meu tá normal também. O fone. Então, esse. Permitir. Só mais 2 minutinhos, que já vamos começar a aula. Eu acho tão engraçado que ficam pedindo para entrar, né? É porque é de fora, não é isso? E-mail de fora, porque não abre os e-mails do IEF? Que é tão fácil. Professora, eu uso do IF, sempre tem que pedir. Ah, é? Eu não entendo. Eu achei que só pedisse os que fossem de fora, sabe? Sei. Então, já vou. Pronto. Abrir. Por aqui, permitir. De novo. Vou tirar. Já vou tirar, não aguento calor. Agora. Bom, eu vou andar. Começa a me dar um calor. Vamos lá. Uma janela aqui. Compartilhar. Ela tá bem que... Oi? Por que eu não... Vocês estão vendo o texto? Estamos. Ok. 1 minuto. E aí, o que mais? Viu? Mas deixa eu voltar aqui que eu não estou vendo vocês. Deixa eu pôr aqui. Ver tudo, permitir. O Idelson falou da ansiedade, né, Idelson? Isso. Eu acho que meditar ajuda muito.
Eu não me acho uma pessoa ansiosa, mas a meditação me ajuda muito. E meditar não tem nada a ver com orar, com essas coisas, não tem. É mais um treinamento da mente mesmo, para você poder estar no aqui e agora, né? Então, você reflete sobre os seus pensamentos, porque a ansiedade nada mais é do que você estar no futuro, não é isso? Você sempre está pensando no futuro. Olha se melhorou o som agora. Não melhorou, Gabriel? Nem um pouquinho? No meu aqui o som tá bom. O meu som tá bom também. Boa noite, Erivaldo. Boa noite, querido. O meu som tava ruim, eu saí e entrei de novo, aí ficou bom. Ficou bom. Oh. Olha lá. Aqui, o Arthur, bem-vindo. Giovana, bem-vindo todos. Então tá. Então agora vamos começar um pouquinho aqui. Vou falar do texto para vocês, tá? Então, nós vamos trabalhar a desigualdade social, nós vimos a polarização política, a cultura política, e agora nós vamos trabalhar com esse conceito de desigualdade social. Pensando assim, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e a desigualdade, a diferença, você pode ter diferenças sem ter desigualdade. Boa noite, Wayne. Sem ter desigualdade. A diferença não há problema nenhum. O problema é a desigualdade, porque a partir da diferença, você cria frente ao outro uma condição hierárquica. Então, aquele que é diferente, ele vai ser considerado inferior ou superior ao outro. Isso que é ruim. Então, nós, muitas vezes, quando falamos de um posicionamento político, todo mundo é igual. Não, nunca todo mundo é igual. Nunca as pessoas são iguais. Imagine nem duas... Quem gosta de plantinha sabe que nem duas folhas de uma árvore são iguais. Imagine dois seres humanos. Mas que as diferenças não sejam pretexto para que haja a desigualdade, ou seja, a hierarquização das pessoas. É isso disso que nós vamos falar hoje, tá? Tudo bem? Alguém leu o texto? Não. Sim. Ai, que bom! Quem falou? Eu. E aí, Viviane, você gostou? Isamar? Gostei sim, achei ele bem interessante. Inclusive, eu não sabia sobre esse coeficiente de Gini e eu vim descobrir agora. Que legal, é bem bacana, porque o Erivaldo, obrigada, Dalila, é bem bacana, né? Porque nós começamos a olhar o mundo de uma maneira mais reflexiva, né? A partir de um texto simples, que são 4 folhinhas. Então, é bem interessante. Eu gosto de trabalhar com textos não muito complexos, nem muito grandes, para que a gente possa ter um aproveitamento bacana do texto. Esse coeficiente mesmo, nós fizemos um exercício semana passada em economia. Que legal! Falando sobre esse coeficiente de Gini. Eu já ia falar sobre isso também, Dalila. Então me fala, como que foi? Fala para mim, porque assim a gente reparte, todo mundo aprende. Não, lá era só bem básico os slides que o professor colocou e não tinha cálculo nem nada, mas dava para entender como que se chegava ao cálculo, né? Que a gente usa a questão da fórmula dele. E sobre a variável, que de 0 é a condição perfeita e aí o 1 já é totalmente a questão do índice maior de desigualdade. Nossa, que bacana, é muito bacana que haja essa comunicação com as outras disciplinas. Isso é muito bacana,
que ajuda muito vocês a entender, né, que nós estamos falando de um todo social, não é verdade? Não é só de uma questão, né? Então, a desigualdade, a diferença... Opa, deixa eu lá. Eu saio e volto, tem que voltar. Pronto. Quando eu paro é porque eu tenho que ver aqui. Eu queria saber... Eu queria, na verdade, trabalhar com 2 telas de computador. Uma para eu ver vocês, outra para eu ver as coisas que eu tenho aqui. Mas eu não cheguei nesse grau ainda de... Olha lá. Eu saio no chão. Aqui. Então, vamos lá. Então, diferenças entre classes sociais, levando em conta fatores econômicos, educacionais e culturais, né? Então, esse índice ou esse coeficiente de Gini, que é bem antigo, né, que já foi criado lá no começo do século XX, ele tem uma fórmula, que eu não sei como trabalhar com ela, mas vocês aprenderem economia, que ele tenta ver de que maneira as pessoas têm maior ou menor igualdade, sempre nesse referencial de 0 a 1, né, onde 0 é perfeito e 1 é totalmente desigual, né? A desigualdade, vamos falar um pouco dessa desigualdade social e ideológica. Por quê? Porque se tem... Vamos lá. O Spencer, que ele faz essa passagem do darwinismo de Darwin para o darwinismo social, ele explica a desigualdade como uma condição para que haja... Cada um está numa etapa de desenvolvimento. E com isso são desiguais, porque aqueles que estão menos desenvolvidos chegariam ao estágio mais desenvolvido em algum momento. E que isso, nós já falamos um pouco aqui, não falamos do positivismo? Sim, não? Sim, professora. Então, é a mesma coisa, né? Então, se explica as diferenças como desiguais posições numa escala de desenvolvimento social. Então, aqueles mais primitivos devem ser guiados para chegar num estágio mais desenvolvido. Mas isso é muito perigoso, né? É muito perigoso porque você considera a tua sociedade a mais desenvolvida e o resto é tudo bicho do mato, né? Durkheim, a teoria de Durkheim, ela é pautada muito neste pensamento. E ele está lá em Paris, ele está na França, pós-Revolução Francesa, então a França se acha construtora do Estado democrático, do Estado moderno, né? do Estado como instituição, e isso houve uma mudança de paradigma de pensamento com o iluminismo, não só refletindo na política, mas todos os aspectos dos referenciais sociais, né? Então, com o iluminismo se põe a racionalidade novamente no lugar da fé, né? Ele derrota totalmente, claro que isso é um processo, mas é na Revolução Francesa que é essa mudança de paradigma para o pensamento racional, e agora os homens voltam a ter a ação sobre o seu destino, né? Eles são responsáveis pelo seu destino. Então, ele está lá se achando no meio da Europa. Então, ele fala assim, aqui nós somos o top do top do top. E daí ele faz a escala civilizatória, né? E coloca os índios, ainda mais os índios brasileiros, são os mais
mais atrasados ainda, porque eles não mexem com ferro, não fundem o ferro, então eles têm instrumentos bastante rudimentares. Então ele fala, nossa, esse é super primitivo, esse é o mais primitivo. E eles estão lá no topo. Então isso é muito perigoso, porque a consequência disso é um racismo muito grande, né? De você ter pessoas considerar o diferente como desigual. E ele, claro, ele foi justificativa toda do colonialismo, da dominação, né? Já Marx fala que o Marx está todo focado lá na questão do domínio das classes, né, do antagonismo entre classes. Então, para Marx, a desigualdade tem outra concepção. Não é mais uma concepção de diferenças de estágio civilizatório, né, mas uma concepção qual é o teu lugar na sociedade, né? Onde você está na sociedade. E mesmo que ele esteja lá na sociedade na Inglaterra, em plena época de pós-revolução, se a desigualdade é a mesma coisa de pobreza, não, porque você pode ter países pobres ou todos são pobres. E a desigualdade é a diferença entre aqueles que são mais privilegiados, e não é só em termos de riqueza financeira, mas cultural, educacional, acesso à saúde, e entre as pessoas dentro de um mesmo contexto, né, de um mesmo estado, do mesmo país, e a gente pode falar desigualdade entre os mundos também, né? Então, daí Marx está preocupado, fala o que gera desigualdade é a propriedade, porque entre aqueles que têm propriedade e aqueles que não têm propriedade, você cria uma grande desigualdade. Em função que aqueles que têm a propriedade, eles têm os meios de produção. Então, eles vão ser donos da produção. Então, eles vão colocar os outros como força de trabalho, né? Então, esse conceito de Marx, ele é bastante interessante, porque ele coloca os homens, a princípio, como, apesar das diferenças, como iguais, mas como eles estão inseridos na sociedade, tendo ou não propriedade, é que gera desigualdade. E claro que ele estudou o capitalismo, no começo do capitalismo, e isso se mantém, né? No capitalismo, as desigualdades são dadas fundamentalmente por ter ou não propriedade, né? Porque a propriedade vai te dar renda, vai te dar condições econômicas de ter acesso a tudo aquilo, a todos os componentes do índice que gera da desigualdade. Fica claro isso? No Estado, já são obrigados a usar mais as... Como que é? Deixa eu ler aqui. Porque lá já foi... Então, né? Marcilene, olha que interessante. Agora eles estão... Estados Unidos, eu acho que em números absolutos já passaram os 500 mil mortos, né? O Brasil, em números relativos, é o país que mais matou já respondo, ele fala, mais matou por causa da Covid, considerando o número da população, mas os Estados Unidos passou em números absolutos o Brasil. E lá, parece que mais de 40% da população já está vacinada, né? Essa questão, 20% na primeira dose, né? Não, na segunda dose não chega a 10%. Então, essa questão da vacina também tem uma questão aí por trás da desigualdade ou da igualdade, né? Porque se nós somos todos cidadãos brasileiros,
há uma igualdade nesta cidadania e logo deve ter uma igualdade de acesso à vacina, né? Mas tem acontecido algumas disparidades, ou seja, Samara, eu já te dou a palavra, ou seja, em alguns lugares a vacinação está mais adiantada do que em outros lugares. E agora está acontecendo uma coisa bem interessante para ser observada, que aqui no estado de São Paulo falaram que até setembro vão vacinar aí os 75% da população, que é o que se espera, né? E daí criou-se toda uma celeuma de falar coisas contra o estado de São Paulo em função disso, que é uma pressão, uma tensão entre o governo federal e o governo do estado. Em termos de população, como aqui a população é muito grande, eu acho um grande feito, sim. Não sou nem simpatizante deste governo, nem de um nem de outro, mas eu acho um grande feito. Quem levantou a mão pode falar, Isadora, né, que saiu daqui? Era isso, justamente isso, professora, que eu ia falar, que tem alguns estados que já está bem avançado na vacinação, e tem outros que estão muito, muito atrás. Então, isso também é um componente de desigualdade. Agora, gente, o que é um governo... Daí, quando nós falamos, né, como ideologia de um socialismo que se busca uma igualdade, não é todo mundo gêmeo, é todo mundo das mesmas condições. O Maranhão, que está com o governo do PCdoB, né? O governo do Partido Comunista, não quer dizer que seja comunista, você viu a campanha que ele está fazendo de vacina? Que coisa maravilhosa! Vocês viram? Não? Sim, professora. Então, vou falar um pouquinho como eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma boa campanha de vacinação, inclusive criando incentivos para que a população vá tomar a primeira e a segunda dose, que eles estão agora fazendo sorteios de cestas de compras, né? De R$1.000 a R$10.000. É bem interessante, porque você vê como é o olhar para a população de uma maneira mais generosa. Por outro lado, a gente vê a palhaçada que foi lá em Manaus, com a questão de faltar o oxigênio em Manaus, e parece, nem sei o termo que usar, de tanta coisa mal feita, tanto do governo local como do governo federal, e a empresa White Martins era mais sana do que todos os governantes, que ela avisou que ia faltar oxigênio, daí o secretário metido numa treta, o ministro nem aí com a... Não, Rafael, eu creio que no IF não voltarão às aulas normais, não porque os professores já tomaram vacina, né? A parte, a minha só vai em agosto, a segunda dose. A senhora já tomou a vacina, professora? Eu tomei a primeira, agora falta a segunda. Teve muita reação? Tive reação, mas eu fiquei feliz com a minha reação. Porque eu falei, porque eu tomei a AstraZeneca, né? E daí me deu bastante febre. É a mesma que a minha. Você tomou já, Rafael? Foi, tomei, que top! Tomei a primeira dose. E teve reação também? Só dor de cabeça, só. Eu tive febre, mas eu fiquei bem feliz, que eu falei, meu organismo está reagindo. E tá a minha mãe não quer tomar, não, porque tem medo de morrer. Que morre, mas morre se não tomar! Eu falei pra ela, não, você tem que tomar, porque ela tem diabetes.
Não, tem que tomar. Vacina não mata. Eu vi um estudo ontem que nenhuma virose, nenhuma no mundo, eu não fiquei feliz, quase morria nada, eu tenho que ficar feliz. Que nenhuma virose foi combatida por anticorpos criados naturalmente pelo corpo. Todas as viroses que apareceram no mundo foram combatidas através de vacina. Não existe essa possibilidade de imunidade de rebanho. Isso não existe, diz que é feito. Mas é que nem aquela frase, né? Se combate fogo com fogo. Que não chega a... É só... Então, ela clama pela vacina, é verdade. Vacina boa é no braço, que está no braço. Mas eu acho que agora o Brasil conseguindo vacinar, eu creio, mas é fé, que até o final do ano a gente consiga pelo menos uma parte grande da população. Mas é só fé também, não tem nada de concreto, assim. Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui, né? Vou falar sobre a propriedade, ok. Nós temos a propriedade... Como que é? Vacina, verdade. A propriedade... na maneira mais tradicional, propriedade é propriedade de terra, né? Propriedade de terra, por quê? Na terra que se tem a produção agrícola e na terra que você põe a fábrica, né? Que você instaura a fábrica, seja ela qual for, seja do que for, é na terra, ela precisa de um lugar no mundo e aí é a propriedade, né? Hoje já se tem outros conceitos de propriedade, mas também que eles são bastante mutáveis, eu acho, que é uma coisa que surge forte no século XX, mas também já tem outra conexão, outra configuração no século XXI, que é a propriedade de imagem, que é a propriedade de pensamento, a propriedade da ciência, que são as patentes. Então, são uma série de propriedades que aparecem conceitualmente no século XX, que antes, no século XIX, não havia esse conceito, né? Mas também eles vão mudando. Com o advento da produção da China, se quebrou muito essa questão da propriedade, né? Da China fazer as réplicas, e também, e aí para fora, né? Porque a quebra das patentes da medicina, né, que o Serra fez com a invenção dos genéricos, também se quebrou propriedade de patente. Então, as outras propriedades, que não são as propriedades, os insumos, estão quebrando também essas. Então, tem todo um organismo internacional que estão tentando quebrar a propriedade desse saber de fazer vacina, para que seja um saber generalizado no mundo, né? Mas o que não muda é esse conceito de propriedade da terra mesmo, do terreno. E não confundam isso, muitas pessoas, quando nós falamos que todo mundo tinha que ter acesso à propriedade, né? Que é acesso à terra, não confunda isso com a casinha que nós temos para morar. Não confunda isso, porque o discurso, vou invadir tua casa. Nada, não é... A casinha para morar não significa esta questão de propriedade que nós falamos, né? Na China, por exemplo, toda empresa, seja ela a Nike que está lá, ou a empresa gerida pelos chineses, nenhuma empresa é de propriedade privada.
Ou seja, se eu instauro uma Nike, eu vou na China, eu quero produzir Nike, eu faço uma fábrica da Nike e tal, eu tenho o direito de fazer, tenho os acordos lá com o governo, mas eu não sou dono do terreno, da propriedade. Então, a qualquer momento, eu posso perder aquela autorização. Não quer dizer que eu não ganhe com o produto, não ganhe com a compra, com a venda, que não haja extração de mais-valia e tal. Mas isso é muito importante, porque nunca a população é desprovida do seu maior bem, que é a propriedade. Então, esse conceito de propriedade é bem interessante. Não é só Marx que fala que o mal de toda desigualdade é a propriedade, porque isso já vem lá de Hobbes e Rousseau, que nós veremos na próxima aula. Isso, a propriedade é o local, de renda e de divisas, é o local de produção, seja ela agrícola ou industrial, é o local. Claro que como eu disse, né, teve esse advento das outras propriedades, de imagem intelectual, da fala, mas essas todas, elas nascem, caem, não são fixas. O que é fixo como propriedade é o local na terra mesmo, o pedaço de chão é bem conservador nesse sentido. Ficou claro, Erivaldo? Sim, não? Ok. Então, vamos lá, né? Quando ele escreve Capital, né, ele fala que o sistema capitalista é um sistema mais desigual e que só seria superada essa desigualdade do sistema capitalista através de uma revolução socialista e através, depois da superação do socialismo pelo comunismo, onde não haveria mais a propriedade, né? Essa visão de Marx, claro, é uma visão totalmente radical, mas deixa eu voltar aqui para vocês, que eu vou para o texto, eu me perco. É uma visão totalmente radical, mas imagina, todo mundo já assistiu, mas eu quero que vocês tentem pensar um pouco agora naqueles filmes da Inglaterra, final no século XIX, na passagem do século XVIII para o XIX. Sabe aquele filme Jack o Estripador? Sabe essa época? Sabe o filme que passa nessa época? Eu conheço, mas assisti, tenho muita impacção. Como é? Tem vários filmes que retratam a Inglaterra nesta época. Então, se vocês lembrarem esses filmes, é um cenário bastante caótico, porque se nós fizéssemos um retrato da Inglaterra nesse momento da Revolução Industrial, que dura, teoricamente, 100 anos, né? Então não é um dia de Revolução Industrial, há uma passagem bem grande, nós temos de um lado uma abundância de mercadoria. Porque imagine assim, até a Revolução Industrial, claro que não é num dia, é num processo, tudo era manufaturado. Então, imagine na nossa casa, tudo manufaturado. O que é manufaturado? Feito com as mãozinhas, né? Então, nada passando pela indústria. Então, os móveis, as roupas, os utensílios, tudo. Imagine como seria visualmente este mundo. É tão difícil a gente imaginar, eu acho que é só vendo o filme do Shrek lá que a gente consegue imaginar o que é um mundo manufaturado, na casinha do Shrek. Agora, do outro lado,
o nosso mundo, com a Revolução, você começa a ter industrialização. Então, como muda o cenário? As roupas, daí logo depois já vem os móveis, os tecidos, os utensílios, celulares. Os celulares. Isso de propriedade com a pandemia ficou muitos países prejudicados por não terem insumos próprios, dependendo de outros. Muito fala que os brasileiros é preguiçoso e não cria, mas acho que a causa é a falta de oportunidade. Então, Joselma, como que num país como o nosso, com tamanha desigualdade, onde nós iremos criar, né, essas capacidades? Porque o reduto de invenção, de criação, é a universidade. E nós estamos passando num processo não só de empobrecimento, de não investimento na universidade, como de descrença da universidade. Não só eles não estão investindo já falamos sobre isso, como as bolsas sumiram, como o incentivo à pesquisa acabou e tal, mas também de que o discurso acadêmico, que a fala do saber, ela está sendo desacreditada. Tanto que Professora, fala, querida. Desculpa atrapalhar a senhora. É que eu tenho uma pergunta, eu não sei se tem muito a ver com o assunto, mas assim, se como acabar com a desigualdade social, ele está falando aí no ponto de vista dele, não é? Dele ou quem? É do ponto de vista de modo geral? Não, vamos lá. Agora, Cíntia, isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos falando o que é uma desigualdade, que não é só desigualdade do acesso ao dinheiro, né? Mas acesso à cultura, à educação, a oportunidades de formação, à saúde, etc, etc. E daí falamos que, primeiro, se a primeira linha de pensamento via desigualdade dentro de um processo linear de evolução. Então, mais primitivo ia evoluindo até ficar bambambam. A gente tem um pouco disso ainda no senso comum, Cíntia, que a gente fala assim, não, o Brasil vai ser desenvolvido como o Japão. A gente ainda tem dificuldade em entender que nós somos outra coisa, estamos em outro lugar nesse contexto mundial. Então, daí eu falei que, para Marx, é outra coisa, não é o que um é melhor que o outro, porque lá um é primitivo, outro é desenvolvido, é porque nós temos acesso diferente para Marx, fundamentalmente, à propriedade. Não é só ele que pensa assim, mas ele que fala muito isso, porque ele está trabalhando com o sistema capitalista. E daí ele fala que só pode acabar, para Marx, a desigualdade com a revolução, ou seja, com acabar com o sistema capitalista, né? Essa é uma visão dele, mas não é a única visão, né? Daí eu estava falando outra coisa, mas esqueci, daqui a pouco eu volto. Claro que acabar com o sistema capitalista, né? Você pensa não se acaba com o sistema capitalista de forma democrática, ou seja, não votaremos para o fim do sistema, não nesse contexto que nós estamos, né? Então, se tem uma discussão aí entre a democracia e a falta de democracia. Mas que há outras propostas, muitas correntes dentro dessa vertente social-democrata falam em políticas de bem-estar social, né? Então, aqui ele fala assim, acesso à saúde
educação de qualidade para todos, emprego e assistência momentânea para aqueles que estão fora do mercado de trabalho, garantia de previdência social, direitos trabalhistas. Para vocês terem uma ideia, o que é o estado de bem-estar social? É o modelo... O Victor está atrasado, Victor! É o modelo da Europa, em geral, né? Principalmente da Europa. O que é estado de bem-estar social? Na Guerra Fria, eu já falei disso aqui, não falei? Que se dividiu o mundo entre os aliados ao capitalismo, aos americanos e os aliados à União Soviética. Falei disso ou não? Eu acho que não, professora. Então vou falar. Como surgiu o estado de bem-estar social? Na Guerra Fria, né, pós-Segunda Guerra, se formou tanto dois blocos de abrangência, de influência, que era da União Soviética, e o bloco americano, dos Estados Unidos. E dividiram o mundo em dois, de influência, o mundo de influência sobre os desígnios da União Soviética e o mundo de influência sobre os desígnios dos americanos, né, dos Estados Unidos. E ali na União Soviética, como um país socialista, né, e nos Estados Unidos como um país capitalista. Daí nós tínhamos a Europa. A Europa estava dividida, porque a Europa, nós aqui da América, estamos bem longe lá dos soviéticos, né? Bem longe. Houve uma aproximação de Cuba, mas bem pontual. E lá na Europa, a Alemanha estava dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental, vários países sob a Regis, né, sobre a influência política e o domínio da União Soviética e tal. Daí eles fizeram, nos países sob influência dos Estados Unidos, como que eu falo? Uma política pós-guerra para erguer esses países, para que houvesse uma recuperação desses países, porque muitos países ali da Europa Central foram aniquilados com a guerra, né? E daí o que aconteceu? Eles puseram estados fortes que investiram muito, não só na produção, na economia, mas também no bem-estar da população. Então, eles garantiam empregos, garantiam a saúde, a educação, todos os direitos da população. Por que isso? Porque ali, apesar de ser o território europeu é bastante pequeno frente toda dessa Europa ocidental, frente ao mundo, porém é muito significativo, ali é o berço da nossa civilização. Então, ele tem um poder de influência e convencimento muito grande. Então, imaginem vocês, quem passava lá os perrengues na União Soviética, olhava a vida da França e falava, ali é o paraíso, eles têm emprego, têm saúde, têm educação, têm tudo e ainda compra o que quer, compra perfume francês. Então, sabe, esse Estado que protegia o cidadão era visto como o paraíso do mundo, né? Não sabia os perrengues que estavam passando aqui na América Latina, mas lá era tudo de bom na vida, né? Então, assim, se consolidou esse estado de bem-estar social. O que aconteceu? Com a derrocada, né? A queda do Muro de Berlim se dá em 89 e a queda do sistema soviético se dá em 92, com a perestroika, o Gorbachev. E o que acontece? Esses países começam com a Margaret Thatcher na Inglaterra e contamina todos os países europeus,
para o Estado mais liberal, ou seja, a diminuição dos direitos sociais da população dos outros países da Europa. Porém, eles não conseguiram ainda acabar totalmente com essa condição de bem-estar social, porque eram conquistas que foram muito válidas para a população e que eles não têm como entrar numa política totalmente de mercado, né? Por isso que a desigualdade é muito menor na Europa. A desigualdade salária na Europa é no máximo, de 5 vezes. O que significa isso? Se o português lá, o salário é 600 euros, quem ganhar mais vai ganhar 3.000 euros. Então, isso por si só é uma condição de bastante igualdade social. Professor. Fala, Edelson. Esse aí, eu acho que é o único caminho que tem para se diminuir, é esse aí. Porque aforante, como diria, aforante isso aí não tem outro jeito, não, hein? Nós vamos ver inclusive, eu vi uma reportagem há um tempo atrás que já tem empresas que fazem essa escala aí, né? O que deveria, teve um senador, o Magno Malta, uma vez queria propor isso do serviço público e só até 15 mil reais, né? O que seria excelente. Porque o problema, Nelson, 90% dos servidores públicos ganham no máximo 15 mil reais. 80% ganham 5 mil reais. Daí, 10% ganham entre 10 e 20 mil. Não chega a mim. E agora tem 5% que estoura a boca do balão, né? Que eles fazem o salário dele. Pois é, eu acho um absurdo a questão, por exemplo, dos juízes lá, ué. Tem juiz que ganha 100 mil, o teto é 30, mas ganha 100 por causa dos... Então, Nelson, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o número de servidores que ganham muito é muito pequena. Mas a gente fica com raiva do servidor público por causa de ver esse cara. Só que o servidor público também é aquele povo que está lá na UPA, na Unidade Básica de Saúde, que está lá no hospital fazendo tratamento, que está na escola pública, entendeu, Edelson? Sim. Professora, fala. Mas esse juiz que está ganhando esse valor, geralmente é porque tem muitos anos de carreira. Mas já começa com uns 30 mil, né, Isabel? Não, mas mesmo assim, teto é teto. Mesmo assim, teto é teto. Sim, mas e aqueles deputados que nem concurso tem, não tem nada, e já começa com mais de 20 mil? Essa era a proposta do senador lá, que hoje não é senador. Essa era a proposta dele, de qualquer servidor, inclusive o legislativo e o judiciário, ser 15 mil. Óbvio que nunca, né, que isso vai acontecer, né? Só isso que faz a lei, né? Então, Dalila é exatamente isso. A Dalila colocou exemplo de política de bem-estar social no Brasil, é o SUS. Exatamente isso. E toda a política dos governos do PT foram pautadas numa política de bem-estar social. Não confunda-se, mas nunca, com uma política socialista, porque eles nem mexeram com a propriedade de maneira, muito pelo contrário, eles incentivaram a propriedade. E isso que eu ia falar até dos países de bem-estar social na Europa. Lá tem os ricos também, que são ricos donos do mundo, né? Tem alemão, dono da parte dos bancos, tem tudo. Mas é uma camada dos capitalistas do mundo. Agora, a população em si, ela é muito igual. Seja juiz, seja... Você entra num restaurante, tá o juiz, tá o prefeito, tá o senador, tá o carteiro,
tá a dona de casa, tá a professora, porque é muito igual. Aqui no Brasil, você vai pagar uma refeição, você paga, sei lá, você pode pagar por pessoa R$ 50, sei lá, uma refeição inteira, né? Pode ser até R$ 15. Que tem aqui um virada paulista, que é R$ 15, super bom. Mas tem restaurante aqui no Brasil que você não pode entrar. Você pode entrar? Não, tem restaurante que você não tem nem como entrar. Nem você fala. Aqui em São Paulo, que eu nunca nem passei na porta. Porque uma refeição pode ficar 3 mil, 4 mil, 5 mil, sei lá quantos R$ 1.000. Tem garrafa de vinho de você. Oi? Não. É aqueles como é coco bambu, esses restaurantes de gente famosa. Não, esse ainda dá para ir. Agora, sabe o Atala? Sabe o Atala, né? Não sei. O Atala é aquele chefe de cozinha. Ele tem o restaurante mais top, o Dom, parece que chama Dom. O restaurante dele aqui. Ele é o mais tem estrela Michelin, essas coisas. Não dá para ir, não dá para ir. Só que ele gosta de tatuar. Daí meu filho é gerente de um estúdio de tatuagem, né? Vide as minhas tatuagens. Oi, a senhora tem tatuagem! Um montão! É isso aí, professora. Tem um monte. Aqui. O que são os desenhos da senhora? Aqui eu pus um escorpião com uma mulher aqui, tem uma flor, tem o Harry Potter no braço, tem um monte de coisa. Ai, gente, tem tem uma flor com uma serpente na perna, fiz um monte de... Daí tem uma bem peculiar aqui, ó. Olha qual eu tenho aqui. Foi a primeira que eu fiz. Qual é essa? Isso é o que? Um pássaro? Não. Quem vê o que é? Conhece? Não, nunca vi, não. Não, ela fez o martelo. Foi a primeira que eu fiz. Professora, é verdade, quando começa com uma tatuagem, não quer parar mais, é? É verdade, é verdade. É verdade. Esse martelo eu fiz porque eu sou comunista mesmo, e daí começava aquela discussão que eu era isso, que eu era aquilo, já fiz uma vez antes, em 2014, 15, sei lá, que eu fiz, já para não falar, para não entrar em discussão. O povo ainda tem muito preconceito ainda, não tem? Tem, mas eu nem ligo. Você tem preconceito? Você... A senhora, quando a senhora chegou comigo. Oi? Eu só não faço tanta coragem, que deve doer demais. Dói, mas doer faz parte. Meus donos... Dói mesmo. E dói. Muito. Meu marido... eu mudei muito. O meu marido fala, imagina, você nunca vai fazer tatuagem. Uma coisa que eu falei, eu vou fazer da testa, então. Eu queria fazer na mão, meu filho, que é lá do estúdio, falou, você não vai fazer na mão. Eu falei, mas eu falei, gente do céu, eu faço onde eu quiser, eu já passei dessa fase. Eu tô esperando só ter minha autonomia. Isso, para fazer a próxima. Não, eu acho que isso tem a ver com desprendimento do corpo, tem a ver com você se desprender do corpo, porque a tatuagem é para a vida toda, e claro, que pessoa muito ligada ao corpo vai falar, meu Deus, agora eu não quero preto, eu quero azul, sei lá. Não, você tem que saber bem o que você quer tatuar, porque que é para sempre, né? E a dor também tem a ver com a dor, né? A minha, quando eu fiz, foi muito de boa, aí eu tive que retocar, e o retoque doeu bem mais do que ela
Primeira. A dor é uma forma de expurgação, eu acho que das dores internas, sabe? Os tatuadores não gostam muito de falar isso, mas eu tenho isso muito claro, que a dor da tatuagem é uma dor que você sente para não sentir outras dores, sabe? Então, você marca o teu corpo com dor, né? Mas isso é o papo para outra hora. Oh, se isso resolvesse... Não, Deus, nada na vida resolve, tudo é temporário, Deus, tudo é temporário, só naquele momento. Mas é uma forma regular de fazer isso, né? Mas, enfim, isso é outra coisa. O que eu estava falando? Da política de bem-estar social. Hoje, a Alemanha está propondo se fala muito hoje do salário universal. Vocês já ouviram falar nisso ou não? Não. O único salário para todo mundo? O salário universal é assim, que independente daquilo que você faça ou não faça, você deve ter o direito a um salário. E hoje, a Alemanha... Por quê? Porque o mercado de trabalho, hoje, ele tem outra configuração. Então, ele não tem mais aquele mercado de trabalho que precisa de tanta mão de obra, de tanta... É outro mecanismo, né? Então, o que vai fazer com a população que não tem acesso ao mercado de trabalho? Porque eu acho graça que falavam muito quando se mudou o modelo de produção do campo, né? Da produção de mão de obra, que os antigos boias-frias se transformaram nas colheitadeiras, nas grandes máquinas, falavam, mas é melhor ser aquele cara que dirige um desses tratores tops do que ser um boia-fria, né? Mas no lugar de, sei lá, 200 boias-frias, você põe uma máquina, né? Então, 199 vão ficar desempregados. Claro, com o avanço da tecnologia, o avanço da tecnologia e da robótica se deu por causa dos movimentos sociais mesmo, que começam lá na década de 50, dos direitos trabalhistas, e vão fortemente até a década de 80, que tem o boom da informática e tal, que desempregou uma camada bastante significativa da população, né? Antes, para uma agência de banco, só para ter um exemplo, funcionar, você tinha que ter pessoas que recebiam as pessoas que lidavam com dinheiro, pessoas que pegavam os cheques, pessoas que faziam a papelada, tudo. Hoje isso foi tudo informatizado, hoje tem agência de banco. É bom, mas também, nossa, gera desemprego demais, gente. Demais. Não, e foi feito para desempregar, né? Porque os movimentos trabalhistas foram muito fortes. Então, toda a robótica... Eu fui, na década de 90, fazer uma visita aqui no ABC, eu estava em formação acadêmica, eu fui fazer uma visita na Auto Latina. Então, as fábricas do ABC, que eram as fábricas de automóvel, que nossa, empregavam cada fábrica 3 mil, 4 mil, 5 mil, sei lá quantos mil trabalhadores, funcionava agora com aquelas esteiras gigantes, robóticas, e tinham 2 ou 3 trabalhadores em cada setor só para ver o funcionamento todo robotizado, né? Uma loucura. Então, pensando nisso, já se pensa hoje em ter um salário universal. Então, você, trabalhando ou não, você tem direito a um ganho, porque você é um ser humano, e por ser ser humano, todo mundo contribui aí com todos os desgastes e os devaneios da própria produção. E também porque, se ele não participa na produção, ele participa no consumo, que gera também renda, né?
Daí a Europa vai fazer, agora a Alemanha vai fazer um teste, não sei de quantos anos, mas já foi aprovado, que vão pagar um salário de 1.500 euros para as pessoas que não estão trabalhando. É interessante ou não? É difícil mensurar isso, né? Porque algumas pessoas realmente precisam, né? E outras acabam encostando, né? Aproveita. Então é muito difícil mensurar isso aí. Mas tem um livro, gente, vocês têm que ver, tem que ler esse livro. Que eu estava até falando dele outro dia. Deixa eu ver o nome do autor. 21 lições para o século XXI. Que nós temos que deslocar. Vou pôr aqui, deixa eu só ver. Tem várias. Desculpa, só pegar a referência aqui. Nós temos que deslocar esta ideia. Aqui, vou pôr o nome, porque o nome dele é bem difícil. Lições. Para o século. O autor Vamos lá. Este autor é um autor judeu, muito antenado, muito ligado. Então, essa ideia de merecimento, Idelson, porque vocês acham que vocês, ou os pais de vocês, aqueles, têm a vida que merecem? Nós sempre temos a vida que nós merecemos? Não sei se pode falar desse jeito, não. Mas eu acho que, por exemplo, eu para mim, individualmente, eu chego a pensar assim, que a minha falta de ação me leva a estar da forma que eu estou. Entendeu? Uhum. Porque eu tenho plena condição de melhorar, sair dessa condição como pessoa, entendeu? Uhum. Eu não acho ruim ter salário base, não. Não acho de forma alguma. Eu acho que todo mundo tem que ter um mínimo para sobreviver, né? Isso é ser humano, né? Todo mundo tem um mínimo para... Mas eu acho que ter diferença salarial, igual a senhora falou aí, de ter um mínimo e um máximo, eu acho que é interessante ter essa divergência, que é para servir, inclusive, de motivação. Uhum. Eu penso muito assim, né? Eu e meu marido somos servidores públicos. Eu já fiz milhões de concursos, adoro estudar, estudei demais, e acho até triste que eu não possa fazer outro concurso, porque hoje eu não poderia mais... Seria muito difícil hoje um concurso que fosse melhor do que o meu concurso, eu perderia uma série de direitos que eu já adquiri como em final de carreira, né? Que mudou muito a legislação para quem entra agora. Né? E meu marido, ele entrou na Polícia Federal ele tinha 19 anos, quem é bom de conta? Ele está com 66. Quem é bom de conta aí? Dá quanto? 66. 47. 47. É um dinossauro. 47 anos. Obrigada, Thalita. E ele, quando ele entrou na Polícia Federal, ele via aquele filme Os Intocáveis, filme policial, ele queria ser Polícia Federal. Menino, né? E era ensino médio. Então, ele estudou tal, passou no concurso.
E nunca mais saiu dali, 47 anos. Aí passou para o superior, ganhava uma mixaria, quando ele entrou, ele ganhava 2 salários mínimos, e o salário mínimo era bem mínimo. E depois virou top, né? Daí, outro dia, ele veio falar para mim de merecimento, eu falo, não, tem nada a ver com merecimento, nada a ver. Você chegou no topo de uma carreira bacana, por que você mereceu? É porque você ficou. Quanta gente merece muito mais e faz muito mais e não consegue, porque não tem essa oportunidade. Hoje, por mais que o cara queira estudar e fazer, e ser isso, aquilo, aquele outro, ele vai aposentar com 5 salários mínimos, com 5 salários que é a base do INSS, porque eles acabaram com a carreira dos servidores públicos, a não ser que mude essa regra. Então, eu não acho, eu acho que quem mais... Gente, e quem trabalha o dia inteiro e estuda à noite? Vide vocês mesmos. Quantos de vocês trabalham o dia inteiro e estudam à noite? Eu. Minha amiga Stephanie trabalha tanto. Eu. Acho que é a maioria. Será que eu mereço mais do que vocês? Eu estudei na Universidade de São Paulo à tarde. Meu curso era das 2 da tarde às 6 da tarde. E eu passava madrugadas estudando. Mas por quê? Porque eu não trabalhava. Trabalhava, assim, de forma autônoma. A senhora passava a madrugada estudando? Adoro. Então a senhora mereceu. Não, é que eu gostava. Quantos fazem isso? Quantos fazem isso, professora? Quantos é que fazem isso? É porque eu podia dormir de manhã. Não. Então, eu acho que eu não vinculo a merecimento, eu vinculo sim a desigualdade, de onde você está. Então, tem pessoas que estão em posições muito desiguais a outras pessoas, então elas têm que fazer 3 vezes mais que as outras pessoas. Então, meu Deus, é merecimento ter que fazer 3 vezes para chegar no mesmo lugar que o outro? Não, é injusto. Gente, quem sabe inglês aqui? Agora eu entrei no comum de inglês. Quem sabe inglês aí? Quem sabe inglês? Mal fluente. Não sei não. Gente, vocês é fluente. Tantos anos no ensino médio, aquele verbo to be, eu nunca aprendi. Gente, como que a gente pode falar que é merecimento um menino de família rica que aprende em colégio bilíngue, que vai passar as férias de 3 meses nos Estados Unidos para aprimorar o inglês, que tem como ele nasce com alguém falando inglês na cabeça dele para ele falar 2 línguas. E como que a gente vai dizer que nós... Sim, professora. Mas tem uma situação também, é a seguinte, às vezes as pessoas não buscam o próprio mérito para chegar a tal nível. Um exemplo é aquele jovem lá de Pernambuco, que é o médico mais novo do mundo, né? Ele conseguiu virar médico com 17 anos. E sempre estudou em escola pública, e os pais e a mãe os dois são pessoas normais. Então, às vezes a gente coloca muito obstáculo para falar uma questão que ele está ali porque ele tem uma família que tem dinheiro, porque ele é rico, mas também o pobre ele tem a mesma capacidade. É claro que ele vai precisar estudar mais para ele conseguir o conhecimento que um rico tem. Por isso que... Mas Fagner, não tem a exceção, não confirma a regra? A gente não fala isso lá na matemática? Entendeu? Ele é exceção. Eu sou de uma geração que classe média não fazia medicina, mas nem que matasse a mãe.
Não fazia. Não tinha condição de entrar na escola pública, porque não tinha acesso a uma educação, e olha que eu estudei em colégio top, a uma educação para fazer lá os 90 pontos na FUVEST, e não fazia. Professora, nós tivemos dois juízes aqui na Vara de Paraíso, eu até coloquei numa das respostas, que um era em 95, ele era auxiliar de mecânico, e um era angolano, ainda é angolano, que não deixa de ser angolano. Não mudou, essa condição não mudou. E ele chegou aqui passando fome. Aí, quando até que ele percebeu que o único jeito de ganhar dinheiro aqui no Brasil era estudando. Ele contando essa história, né? E aí ele pegou e começou a estudar. E aí os dois são juízes. Mas é aquilo que eu estou falando, Idelson. A exceção confirma a regra, ou seja, as pessoas têm que ter muito mais esforço, desempenho, muito mais para conseguir um lugar onde todos deveriam estar perto. Eu não imagine, você pensa que na Europa, mesmo que um ganhe 1.000 e outro 3.000 ou 5.000, sei lá, no máximo em alguns países mais desenvolvidos, onde o salário é maior, né? Lá, se você ganhar 5.000 euros, você vive igual um príncipe lá das Arábias, porque é muita grana para eles. E você acha que tem gente bacana, gente criativa, gente... Nossa, tem gente de tudo quanto é jeito, concorda ou não? Sim. Na hora. Não é, tem gente de tudo quanto é jeito. Então, você pode estabelecer diferenças por mérito. Tem pessoa que se dedica bastante e ela pinta coisas lindas. E tem pessoas que, mesmo se dedicando, nunca vai pintar. Eu só pintar o bonequinho lá. Eu, quando dou aula presencial, às vezes faço uns desenhos no quadro para mostrar a incapacidade do ser. Então, isso não quer dizer nada. Eu tenho outras coisas que eu adoro fazer, que eu faço aqueles bichinhos de amigurumi, uma hora eu vou te mostrar para vocês, que é bem bonitinho, adoro. Então, eu falo que nós fazermos bem algumas coisas, ou estudar bem, ou se dedicar bem, ou dar uma boa aula, ou escrever um bom texto, não deve ser retorno de viver acima de outro. Vocês entenderam? Me diferencia do outro, mas não é pretexto para que o outro morra de fome enquanto um está lá com os freezers, sei lá. Eu concordo, porque, tipo assim, professora, quantas pessoas a gente não conhece que se esforça, trabalha, estuda, faz de tudo, e não tem a oportunidade. Então, eu entendo totalmente o que a senhora está falando. Não consegue sair daquele meio. Mas, gente, hoje a internet está aí, a gente pode ver casos e casos. Eu sigo uma moça que chama Minha Toca. Uma moça linda, simples, cria um filho, caprichosa. Como que não tem mérito? Tem todos os méritos do mundo. E nunca vai ser milionária, nunca, mas nem vendendo o rim da mãe. Você entendeu? Não tem, mas isso não é para ser milionária, mas tem que ter a vida decente, é isso que a gente está falando. Professora. Oi. Não é que o pobre não consiga, mas é que o rico tem mais oportunidade, mais facilidade em algumas coisas, né? E quanto o rico babaca que bebe uísque, champanhe de manhã, não tem mérito para nada. Devia morrer no outro dia, de tão ruim que é. E tá lá, não. E é rico. É rico, e tá lá, não tem. Você fala, pelo amor de Deus. Não pelo mérito dele, né? Não. É porque talvez como é que fala? Hierarquia não. Passa de família para família, né?
Ou rouba de família compra família, né? Aí a gente tem muito isso aqui também. Eu fico indignada. Mas tem um pobre que não quer estudar, né? Tem um pobre que pensa. Mas, Wagner, olha que legal, super legal. Assim como tem o rico que quer estudar. Tudo Então, tem. Não, Wagner, você gosta de estudar ou não? Wagner? Oi. Você gosta de estudar ou só gosta de cantar? Não, eu gosto de estudar. Eu gosto de conhecimento, eu gosto de aprender. Eu sou professora e te falo, estudar não é para todo mundo, não precisa gostar. Imagine, eu tenho um amigo aí em Palmas, que ele é marceneiro. O cara é um artista, ele é maravilhoso como marceneiro. Ele é criativo, ele é super top. Você acha que ele precisa fazer uma faculdade, Fábio? Não, se ele já tem esse meio aí de ganho, né? Faculdade para ele é o mínimo. Não precisa. Quantas habilidades nós temos que poderíamos ganhar pelas habilidades? O duro é que aqui é uma supervalorização da educação como forma de furar esse cerco da desigualdade, e isso não significa, primeiro, que vá furar o cerco da desigualdade, e segundo, que seja melhor. Não é porque o cara é um PhD que ele é melhor do que um super mecânico. Gente, eu tenho vontade de fazer mecânica de automóvel. Eu acho uma coisa mais deliciosa e linda do mundo. Você acha que um mecânico que agora sabe mexer todos aqueles computadores para ver o carro, o som do carro, é menos, é uma pessoa inferior a um cara que fica estudando química lá o dia inteiro? Não, aí eu acho que a igualdade tem que ser para todos, né? O assunto era outro. É desigualdade, Nelson, o assunto. Mas a gente estava falando sobre merecimento ou não. Então, Nelson, isso que nós estamos falando. Aqui, da água vinha aqui, é vários assuntos. Não, mas não mudamos, não. Vamos lá fazer um negócio, porque daqui a pouco eu tenho... Ai, Cíntia, não é legal aprender, vai ficar pouco de vontade. Um dia, quem sabe, eu vou aprender. Mas o que nós estamos falando, Nelson, é assim, olha, que as pessoas fazerem coisas melhores ou piores, ou seja, merecer algumas coisas, não deve ser critério para merecer estar numa posição de hierarquia superior ao outro. Por exemplo, atletas. Não tem atletas que vão para a Olimpíada, né? Não os atletas profissionais, amadores que vão para a Olimpíada. Os que ganham a medalha de ouro não merecem mais que os que não ganham medalha? E eles não têm uma distinção por causa disso? Mas assim, a gente vê exemplos de muito que não ganha agora, só que aí no outro ano ele se desenvolve e vai vir o primeiro lugar e vira um ícone que o outro... Então, mas esta diferença na disputa de jogos amadores não significa uma diferença social. Não. Você entendeu? É essa pegada. Você pode ter merecimento para ganhar medalhas, mas não pode ter merecimento para dizer, olha, eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você em alguma coisa, e sou muito pior em outra. Você entendeu? Não, mas o jeito que eu estava pensando não é em relação ao outro. Porque a senhora está falando em relação ao outro, né? Porque a desigualdade só se dá em relação ao outro. Ah, não. Eu estava falando em relação ao merecimento meu próprio. Por exemplo, a condição minha hoje, ela é assim porque eu não me esforcei mais. A minha, sem comparar com outros. Mas, a senhora entendeu? As diferenças, Idelson, são super bem-vindas, porque, por exemplo, você pode ser uma pessoa, não quer estudar tanto, não quer trabalhar
tanto, e ser um excelente pai, um excelente filho, ou excelente amigo dos amigos no boteco, não interessa. O que eu estou dizendo é que as diferenças daquilo que a gente é com a gente mesmo, ou em relação aos nós, ou em relação à sociedade, não deve ser hierarquizada. A hierarquia. Sim, eu concordo 100%. Então, a hierarquia das diferenças que leva à desigualdade. Para dizer assim, eu sou melhor que você porque eu fiz isso e você não. Hein, doutora? Oi? Aí a gente vai e coloca. Eu tenho uma indignação, Neymar valer 190 bilhões de euros. Onde é que esse povo tira esse dinheiro de uma pessoa, né? Que nem qualquer um, ele tem coração, ele tem sangue, ele é vivo, aí o cara vale 190 bilhões de euros. Marcilene, eu já falo com você que eu quero saber da tua história. Então, Wagner, mas você sabe que eu acho que até os artistas ainda, eles têm um critério de merecimento diferenciado, mas e o duro é o banqueiro que roubou dinheiro de um monte de gente vale mais que isso. Porque se outros não valessem mais que isso, o Neymar não ganhava isso. Ele só ganha isso porque ele vende produto com a imagem dele mais do que ele ganha. Concorda com isso? Quando faz um contrato com ele deste valor, é porque ele dá mais lucro do que... Não, isso é o PSG. A Nike, ele ganha 3 milhões por mês. A Gillette, ele ganha mais de 3 milhões por mês. Isso aí só é o PSG. Ele só precisa jogar. E se quiser comprar ele, 190 milhões. Então, mas daí é porque o PSG ganha com a imagem de ter o Neymar lá, né? Ganha. Oi, professora. Oi, fala. Eu só queria dizer que quando eu falei em merecimento, eu falei em questão individual, não em questão... Eu considero tanto as outras pessoas como igual, eu explico aqui, sempre falo com minhas filhas que não há ninguém melhor nem pior do que elas. Perfeito, é isso mesmo, Idelson. E a gente demora para descobrir isso, né, Idelson? É óbvio. A gente demora, porque o ego daquele tamanho, a gente demora. Eu falo, não existe um ser no mundo nem melhor nem pior que a gente. O problema é que tem empresas que distinguem isso, né, professora? Tem empresas aqui em Paraíso que eu já trabalhei, distinguem muito isso. Eles desmerecem uns que estão iniciando e exaltam aqueles que estão ali puxando o saco, e você fica como uma pessoa que fosse um nada, né? Você não consegue produzir. É horrível. Professora. Oi. Eu concordo com o que ele falou, professor, daqui as empresas daqui de Paraíso, elas, além de distinguir você pela sua, assim, por ter experiência ou por não ter, eles distinguem muito você em questão de estética. Eu já presenciei isso já. E eu acho isso muito desnecessário, porque eles não julgam a pessoa ser experiente ou, tipo assim, ter disponibilidade em querer aprender, mas eles preferem, tipo assim, igual uma amiga minha já falou, que foi ela que passou por essa situação, que eles preferem um rostinho bonito ou uma pessoa que é capacitada para trabalhar. Mas isso é o que mais acontece aqui em Paraíso, é isso. E fora a desigualdade entre a mulher e o homem. Olha, agora eu vou falar uma realidade para vocês. Uma das coisas principais que acentua essa questão da imagem são as redes sociais. Porque ninguém é feio nas redes sociais, e por causa disso, no sentido de que as pessoas só colocam só as melhores fotos, e vendo, isso é o produto de hoje em dia, só é a imagem. Então, as empresas são obrigadas a aceitar, entre as, Mas eu acho que aqui aqui em Paraíso é igual essa moça falou aí, Delcio. Aqui em Paraíso, eles colocam rótulos na gente, tipo, ele só tem o ensino médio e está ainda cursando superior, então ele pode iniciar como auxiliar.
Ele não tem a capacidade de ser um coordenador, ele não tem a capacidade de ser o meu subcoordenador, de ser já um gerente. Ou seja, eles te colocam um rótulo de coisas que você talvez que você pode dar o dobro. E aí você é rotulado como uma pessoa abaixo, né? Abaixo dos outros que estão ali, sendo que todo mundo tem a mesma capacidade. Não, é Às horrível. vezes uns demoram a buscar, né? O sistema, primeiro que mesmo no sistema de empresas em geral, até do serviço público, não é o melhor que tem os não é o melhor que ganha os tronos, não, muito pelo contrário, às vezes quando é muito bom, fala, não, ele quer aparecer, nossa, eu, porque graças a Deus me dou bem com os alunos, nossa, o que eu já ouvi de pancada, é mudar, não, o professor falando, não vai ganhar a eleição, eu falei, mas nunca nem concorri. Eles têm muita raiva. É horrível, gente. É horrível. Aparência, status, como veste. Outro dia eu estava limpando a casa, fui no shopping, quase que eu saí de lá. Eu falei, eu acho que eu não estou adequada, porque o povo muito chique, aqui tem um lugar que o povo é muito chique, né? Então, nossa, é muito desigual. Mas, então, vamos lá. Só para a gente fechar essa aula. Fala, Laísa. Fala, querida. Eu acho assim que quando a gente está tentando entrar na empresa, quando a gente entra, a gente fica meio preso aqui num limbo, entre aspas. Porque, tipo assim, você está numa posição onde, tipo assim, os mais velhos têm total conhecimento, total aval para fazer o que quiser da pessoa que entrou agora, quanto também te derrubarem lá dentro. Por exemplo, como você é novato, algumas coisas que você não sabe, você leva muito até você aprender. E tipo assim, a questão da estética realmente é uma questão que pega muito, porque, tipo assim, a gente tá ali, mas as pessoas não estão se importando se você se sente bem ou mal, se ela vai falar da tua aparência. Porque a empresa, ela não está visando seu bem-estar, a empresa está visando a lucratividade dela. Só eu entendo lucro. isso, e eu sei o quanto isso é difícil. Tipo assim, ela não se importa se ela falou alguma coisa para machucar você, não tá nem aí, ela quer saber da lucratividade, do que os clientes vão achar de você quando entrarem na porta e forem recebidos por uma pessoa legal, uma pessoa, sabe? Então, a gente que sente o peso disso, da beleza, enfim, da estética, a gente sabe o quanto isso é difícil. E olha que vocês são bem lindos. Fala, Maria Aparecida. Realmente. Fora aqui também tem a desigualdade contra a mulher. Agora com a nova lei aí de afastar as mulheres grávidas do serviço. Se antes já era difícil arrumar um serviço, agora na pandemia ficou mais difícil ainda para a mulher, que o povo vai ficar com medo da mulher engravidar e ter que afastar elas de casa, ou do serviço, vai ficar em casa. Fica realmente com medo. Esses dias chegou um empresário lá onde eu trabalho lá, e ele falou assim, ei, vocês não sabem onde é que tem um homossexual que quer trabalhar, não? Aí eu fiquei curioso o motivo, né? Aí eu falei assim, e tem que ser especificamente um homossexual? Ele falou assim, tem, porque eu quero um que seja forte, mas que tenha as características de mulher, só que não engravide e nem tenha o período. Que horror! Não. Fala. Não, professora. É muito absurdo. Esse merece um processo nas costas. Pode falar. Fala, professora. Assim. Aconteceu uma situação com um amigo meu também, que ele é homossexual. É justamente o que o rapaz acabou de falar. Tipo, ela já foi diretamente assim, né? Ele mandou uma mensagem para ele e perguntou, né, se ele estava trabalhando, mas ele já trabalha. Aí ela falou assim, não, porque eu queria só se fosse. Aí ela não usou o termo homossexual ou gay, ela usou um termo que, tipo, é ofensivo. Ela não falou.
Assim, eu tava junto com ele quando ela mandou essa mensagem, eu fiquei encabulada, porque ela, além de, ela não escreveu, ela mandou um áudio, ela falou assim, não, só serve só se for, e ela não falou gay, falou viado, só serve se for viado. E eu fiquei, meu Deus do céu, gente, como é que pode uma pessoa ser desse jeito? Absurdo isso. Gente, é muito desrespeito, mas vamos, deixa eu só dar uma fechada aqui. A questão muito bem falada da mulher, Maria Aparecida, todas as minorias, a mulher, os negros, os homossexuais, todos os índios, o norte e nordeste em referência ao sul e ao sudeste, todas essas diferenças são usadas para criar uma desigualdade. Desigualdade é hierarquia. Então, o homem fala assim, eu mereço mandar na mulher porque ela é mais frágil, sendo que eu sou menos frágil que muitos homens, a maioria dos homens, né? Então, e nós reproduzimos, é horrível. Então, se você é do norte ou do nordeste aqui no sul, fala assim, mas ele vai ainda aprender, né? O índio vai aculturar-se. Então, toda a dominação, e essa dominação envolve poder, ela se dá em colocar em evidência uma diferença. Diferente é só diferente. Quem tem irmãos, quem tem família, todo mundo tem alguma, sabe. Diferença é só para mostrar que ninguém é parecido com ninguém, mas isso não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém. As empresas, elas são muito ruim, muito difícil ter uma empresa que tem um pouco seja um pouco arejada, né? O que eu falaria para vocês, no trabalho, sempre façam o melhor para vocês, ou seja, façam o trabalho da melhor maneira possível para que vocês aprendam o melhor, mas não fiquem em ambientes absolutamente tóxicos, não fiquem, criem novas habilidades, porque uma empresa, quando tiver que mandar você embora, ela vai mandar mesmo. Minoria, o conceito de minoria, Fagner, é o conceito de representatividade política. Não, professor, eu estou respondendo o IDELS. Não o número absoluto, é representativo. Não, eu acho até bom, porque eu não falei mesmo, que minoria não é um número. Até uma vez eu vi o Karnal falando uma bobagem, como a mulher é minoria se ela é numericamente maior. Daí eu nunca mais ouvi o Karnal, até que ele não é tão imbecil assim, que eu ouvi outro dia umas coisas, mas não faz sentido. Nós podemos ser a maioria da população, como os pobres, aqueles que são segregados, né, que são colocados de lado na sociedade, é a maioria da população, mas não tem representatividade. Lembra que nós vimos lá a representatividade no Congresso Nacional? Então, não tem representatividade política, né? E a grande ódio contra o PT, ele dá voz a essa representatividade política dessa população mais desprovida, né? Mas, enfim, eu vou continuar com essa questão da desigualdade, nós vamos trabalhar com as questões para a gente começar a dar nota, né? Eu preciso dar nota, eu já tenho algumas aqui, mas eu preciso dar para que vocês fechem o semestre. Então, continuem lendo o texto, tem outro texto que eu vou falar de Hobbes e Rousseau, e depois o Dilema de Tocqueville, que é muito legal, que é para fechar. Por que nós ficamos assim nessa questão, né? É mérito, não é mérito, é igual, é desigual. Nós ficamos o Tocqueville falou bem disso, todo mundo merece sucesso, seja em que for, né, Fagner? Às vezes não é
Nossa, tem mulheres espetaculares que são um sucesso na casa delas, né? Seria tão bom. E professora? Oi? Licença. Fala. Igual o Fagner falou bem aí, em questão de que ele já trabalhou na empresa, né, que colocava especificações de ser homem. Eu também já vi muitas empresas assim. Inclusive, essa que eu fui contratada agora, eu já fui em uma outra que eles especificaram que queria homem. Nessa outra, eu fui contratada para fazer o mesmo, tipo, para executar o cargo, que na outra estava exigindo que fosse homem. Aí eu fiquei sem entender o porquê. Não entendi. Para não ter filho. Você tem filho? Não. Você fala assim, eu não vou ter filho, eu sou estéril. Daí você chega lá e engravida e fica lá um filho atrás do outro, só de vingança. Meu Deus. Pois é, aí eu fiquei assim, em uma que eu já tinha ido, eles especificou que queria que fosse homem. Na outra, que é essa que eu fui contratada, é para executar o mesmo cargo e não teve todas essas burocracias todas que na outra estava exigindo. Eu falo que a mulher tem que aprender a ser mais desbocada, viu, Cíntia? A gente tem que aprender quando for lá arrumar um emprego. Não, eu não quero mulher que engravida. Fala, não, eu sou sapatão, vou engravidar, não. Meu negócio é... A gente tem que aprender a ser esculhambada, porque o mundo é muito cruel para as mulheres, muito cruel. Concordo, professora. Eu acho que eu me encaixo nesse negócio aí, nessa parte de ser desbocada. Tem que ser, porque você fala, sabe, você já vai para as cabeças. Fala, não, aqui não tem problema, não. Aqui não tem filho, daí arruma um monte. É tanto que no dia que eu fui concorrer a essa vaga, não tinha nenhum homem, ou não tinha nenhuma mulher, só era eu de mulher. E quem ficou com a vaga foi eu, né? Claro, Aí claro. tinha um rapazinho lá que falou bem assim, nossa... você vai concorrer com nós todos, só você de mulher aqui. Eu falei, só eu de mulher aqui. E eu vou ganhar a vaga porque eu sou melhor que vocês só por ser mulher mesmo, porque eu já aprendo a ser esperta desde o nascimento. Tem que ser rápida. Mas agora eu vou entrar numa questão aqui que é bem contraditória. Eu sou mulher, eu sei das dificuldades. Mas olha, para uma empresa dar licença maternidade para 2, 3 mulheres de uma vez, pagar o salário delas todo mês e ela tá em casa, é complicado. A gente também tem que ver os dois lados. Eu falo porque a minha realidade na questão que eu vivo aqui, que eu sou contadora, e eu sei o tanto que é complicado para uma empresa manter uma funcionária de licença maternidade. Então, assim, eu vejo os dois lados. O direito não ter um preconceito em questão de, contratar mulher, não. Tem que contratar porque nós somos mais eficientes em tudo que a gente se propõe a fazer. Mas também o lado do empresário é puxado. É verdade. Vai ter muita esse direito aí para eficiência individual, não é por ser masculino ou feminino, não. Eficiência é por pessoa, não por ser branco. Mas é bem complicado, porque fica puxado, porque ele tem que contratar uma outra pessoa para substituir enquanto ele está pagando um outro salário. Então, assim, é bem complicado. Mas o bolso dele está garantido, né, como empresário. Dalila, mas assim, primeiro que esse discurso que a gente tem muito no Brasil, eu não falo do dono do boteco, né? Esse discurso que nós temos no Brasil, que os funcionário custa caro, é mentira, né? O funcionário não custa caro. Não, assim, professor. Mas assim, professora, depende. Um grande escala acaba custando sim, porque um salário mínimo para a empresa sai quase 2 para cada salário mínimo. Mas você tem que comparar com o lucro que ele tem. Pega aí os frigoríficos, vê qual é a receita dele, qual é o lucro dele, compara com o salário. Ele gasta muito mais com outras coisas que com salário. Um funcionário ele sai caro na demissão, mas na mensalidade o lucro dele também. A demissão nem deveria sair caro, porque é só pagar os direitos como deve pagar, que quando sair ele só vai tirar do banco e dá, né? Eu digo assim, por causa dos repasses, né, das deduções previdenciárias e tudo mais, contador. Essa conta é muito fácil, essa conta já é pensada, é muito fácil. Funcionário não sai caro nem aqui, nem na Índia, nem na China, nem na Inglaterra. Senão não era funcionário. Nem o Neymar sai caro.
porque ele produz mais do que ele ganha. Entendeu? É que a gente tem uma ideia muito equivocada. Eu entendo o que a Dalila fala, porque ela está lá vendo a folha de pagamento. Mas se ele não ganhasse em cima, mesmo com todo o prejuízo, ele não teria mulheres, só teria homens, e a produção da mulher é maior do que a do homem. E o salário da mulher, em geral, é menor do que do homem. 30%, 40% no Brasil, no mesmo cargo. Então, é bem complicado. Claro que eu não falo tanto. Imagine que aqui no Brasil todo mundo virou empreendedor e tem um funcionário sem poder ter até, né? Porque... Enfim. Gente, se eu não tivesse filhos, o mundo ia acabar. A gente se vira bem, né? Eu tive 3, criei, fiz tudo e trabalhei. Tá, gente... se vira. É que o caso particular a gente acaba fazendo, mas nós temos que ver aí nas companheiras, né, como mulheres que estão cuidando da casa sozinha, com tantos filhos, agora na pandemia nem pode ir na creche, tem que trabalhar. Nossa, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Ok? Gente, muito obrigado. A semana que vem nós vamos começar cedo a aula, para que a gente possa dar conta, porque eu tenho outro texto, é pequenininho, e fazer as questões, tá? Coloque o nome de vocês, por favor, né? Tem alguém aí da DM3, dos rebeldes? Rebeldes, professor! Revolução! Nós estamos aqui, professor. Cíntia, mais engraçado que o Juan, que começou a revolução, nem apareceu mais. Nem foi mais. Eu acho que eu vou mandar para a gerência de ensino que ele está ausente, que ele vai perder. Não vou falar com ele, eu vou fazer toda a burocracia. Eu falei, gente do céu. Mas não tem problema, não. Todo mundo já colocou? Oh, foi bom o bate-papo, eu gostei, viu, professor? Bom demais, bom demais. Daí a gente linka com o texto, para criar, não ficar só no papo. É saúde, porque tem muita coisa para debater mesmo. Tem que falar para a gente pensar um pouco fora da casinha, né? Porque é difícil, é muito difícil pensar fora desse... Gente, é levado a um pensamento. E é muito ruim também. Se a gente não entende a desigualdade, a gente se sente um lixo. Fala, não, eu que não fiz direito, eu que não... Viu, Delcio? Não tem nada de errado com você. Eu tenho certeza que você tem tantas qualidades, são mais. É que o nosso país é muito desigual mesmo. Viu? Não tem nada a ver. Ok? Todo mundo? Dou-lhe uma. Chama os amiguinhos. Cutuca, tem os amiguinhos do WhatsApp que estão... Ô, Raniele, ó, DM3. Ah, eu não coloquei a turma minha. Não precisa. Não precisa, não? Não precisa, porque eu já fiz uma lista que tem as 3 turmas e eu coloco, sabe? Não, tá bem facinho. Ninguém tem um nome igualzinho, não precisa. Professora, parece que você já decorou o nome de quase todo mundo. Ai, querida, eu ficaria tão feliz. Meu sonho, quando eu dou aula presencial, eu vejo as carinhas e começo a falar o nome, mas tem uns que são tão difíceis de decorar, mas não. Vai ficar só esse período, esse último bimestre com a gente? Sim, né? Porque daí eu volto com vocês no ADM3, né? Daí eu volto. De verdade, tem gente daqui também. Tá presencial, não é possível. Mas eu quero aposentar para fazer as outras coisas da vida, para aprender mecânica. Viajar bastante. Mudar. Se Deus quiser, eu vou mudar desse país. Não. Só volto quando ficar melhor. Estou cansada desse povo bobo. Não da população, é claro, né? Vai demorar um pouquinho, né, professora, para voltar. Por isso que eu quero
quero ir embora. Não, Na primeira oportunidade eu ia me embora, se eu pudesse. Eu estou me programando. Nunca pensei em ir, mas depois que entrou o mito, eu quero ir, sim. Quero ir embora. Não quero ir para a Alemanha, não. Adorei. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, eu falei que eu gostei dessa que a senhora falou. Não tinha, assim, muita vontade, né? Mas... E, professora, se fosse só a senhora, estava bom. Eu e o Múcio, né? Ai, que bonitinho, gente. Mas vocês são jovens, vocês podem mudar o mundo. Rafael! Oi? Professora, qual país que a senhora gostaria de morar? Eu quero ir morar na Espanha, porque meus filhos têm a nacionalidade espanhola. Aí eu tenho vontade. Quem? Minha mãe mora lá. Minha mãe. Aonde ela mora, Rafael? Em Barcelona. Nossa, Barcelona é muito trash, é difícil, tem que saber o catalão. Tinha que me pra lá. Vai mesmo, Rafael. Se não for com ela, eu vou, e daí você vai comigo. Daí você me conta lá. Eu quero ir para Sevilha, não quero ir para Barcelona. Que é calor. Professor, então nós já estamos liberados, que amanhã eu quero acordar cedo e estou num cansaço. Claro que estão, Idelcio. Eu Tá só estou bom. esperando. Obrigada, Idelcio. Foi um prazer. Deus, prazer foi meu, gente. Abraço, meus colegas. Beijo, 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 beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Fique com Deus. Boa noite, professora. Fique com Deus. Boa noite, viu? Boa noite. Beijo. Vou interromper a gravação.